Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um lançamento totalmente inusitado que chegou nas bancas agora e que pode ser uma compra bem interessante, principalmente para os mais nostálgicos, pra galera que é um pouquinho mais velha, tipo Barba, que é esse material aqui, ó, Superman e os Mestres do Universo. Eu realmente não imaginava que isso ia aparecer nas bancas, tá? De maneira alguma. E eis que me deparo com esse troço quando eu chego lá, tá? O material tá em capa cartão, no antigo formato lombada canoa, tá? Como a Panini lançava as edições mensais normais, que era bem interessante, porque tinha um preço mais acessível, tá? Mas tudo bem. Essa edição aqui que tem apenas 24 páginas, é uma edição bem fininha mesmo, tem o preço de R$ 9,90. Traz pra gente uma história clássica, tá? Se é que a gente pode chamar assim, em papel couché e aquela capa cartão com exatamente o mesmo acabamento que saíam as outras edições da Marvel na época, Homem-Aranha, Capitão América, que em formatinho a diferença aqui com um pouco menos de páginas, tá? Esse material, cara, é um material clássico do Superman com o He-Man, que foi publicado em 1982, o ano de criação do He-Man e os Mestres do Universo. Assim que vamos lá, rápida história, e eu recomendo demais, para quem seja fã do He-Man, quem tá assistindo aqui a nova animação do Netflix, que é muito legal, e quem é fã, quem viveu aquela época, quem teve os bonequinhos e tudo mais, eu recomendo demais. Se você ainda não assistiu, assista no Netflix. Tem 2 programas completamente fantásticos sobre o He-Man, sobre a criação dos bonecos e sobre todo o desenrolar desse fenômeno da cultura pop, principalmente da questão dos brinquedos. Existe um programa chamado Brinquedos que Nós Amamos, ou alguma coisa assim, tá? É uma série que tem uns 10 episódios, fala sobre grandes brinquedos dos anos 70 e 80, e como foi todo o processo deles serem criados, desenvolvidos, todo o sucesso deles, tem comerciais de época. São episódios de 1 hora, vale muito você assistir todos, tá? Mas tem um especificamente sobre o He-Man, então vale muito a pena. E tem um outro, que é um documentário de 1h30 sobre a criação do He-Man e sobre todo o desenvolvimento, que tem muitas informações similares, mas ele é muito mais completo e um acaba complementando o outro. Se você assistiu os dois, você tem uma gama de informações muito grande. O He-Man, quando foi criado em 1982, ele foi criado, sim, como nós temos lá lendas, não são lendas. O He-Man era para ser um boneco baseado no filme do Conan, do Arnold Schwarzenegger, que também saiu em 82. Só que após fechado o contrato com o estúdio, a galera da Mattel falou: cara, a gente não pode fazer bonecos sobre esse filme é para mais de 18 anos, tem nudez, tem gente morrendo, tem sangue, a gente não pode fazer brinquedo disso. Então foi descartado, e a partir daí eles tiveram a ideia: bom, vamos seguir um modelo de corpo e tudo mais, vamos fazer um Bárbaro, vamos fazer alguma coisa parecida. E daí foi se desenvolvendo toda a ideia de Eternia, e os bonecos, e os visuais e tudo mais. Até aí você assiste lá o programa que os criadores, dando entrevista, vão te dar toda a explicação muito mais plausível. Mas a questão foi uma das primeiras vezes, se não a primeira vez, que eles criaram brinquedos, uma linha inteira de brinquedos, que era enorme já desde cara, mas que não era baseado em nada. Era para ser baseado no Conan, e não foi. E todo o resto, o sucesso dos bonequinhos de Star Wars e de tantos outros merchandises que rolaram nas indústrias de brinquedo, eles sempre eram baseados em algum desenho animado, em algum filme, em alguma coisa. Só que He-Man não tinha nada passando na televisão para vender o boneco. Esse boneco existia por existir. Hoje a gente até tem coisas talvez mais próximas que isso. Não sei exatamente se nesse momento tem, mas acho que ao longo da história teve, tá? Mas independente disso, não havia nada. E aí qual foi a ideia? Vamos criar uma série de histórias em quadrinho que virão junto com os bonecos, contando a história de Eternia, contando a história desses personagens e tudo mais, quem são eles, por que eles têm esses poderes, por que eles lutam, enfim, para poder vender os bonecos. Então a criança vai comprar o brinquedo e dentro vai vir uma historinha em quadrinhos. E aí chamaram a galera boa lá para escrever e tudo mais, uns desenhos muito bonitos. Já se tinha a ideia de fazer ilustrações tanto para a arte das embalagens quanto para as capas e tudo, seguindo modelos de Frank Frazetta. Então já tinha uma proposta bem bacana por aqui, tá? Só que tudo aquilo era um outro conceito de He-Man. O He-Man não tinha absolutamente nada a ver com o que a gente conhece. Toda a proposta do personagem, a ideia era totalmente diferente de tudo que viria a ser depois. Algum tempo depois foi fechado o contrato com a Filmation para fazer aquele tão famoso e lendário desenho do He-Man. E a partir daí foi criado toda uma nova ideia, toda uma nova mitologia de Eternia, de Mestres do Universo e dos seus personagens,
E aí sim, a gente tem o He-Man que a gente conhece agora, baseado na mitologia do desenho animado. E não na mitologia inicial criada para o personagem, tá? Dito tudo isso, por quê? Bom, você tem uma ideia de onde surgiram os quadrinhos do He-Man e por que esse quadrinho é tão diferente de tudo que você conhece do He-Man. É porque está muito mais voltado às origens do personagem pré-animação. Tá? Os primeiros quadrinhos tinham mais essa pegada, eles ainda estavam criando vozes para o personagem e também motivações. Tá, o esqueleto, que a gente ficou até agora, né, no Revelations, esperando por que o esqueleto quer tomar a porra do castelo de Grayskull, no final de contas, e tudo mais. Então, isso tudo não tinha sido estabelecido absolutamente nada. Era uma coisa muito crua, muito inicial. E ali, em 1982, na revista DC Comics Presents, sai o crossover com o Superman. Essa revista DC Comics Presents era uma revista justamente de crossovers com o Superman. Eram sempre aventuras do Superman com algum outro herói da DC, tá? E ocasionalmente pode ter rolado com outros personagens aleatórios, como foi o caso do He-Man, para dar uma alavancada nas vendas. Então, em dezembro, acho que foi dezembro, tá? Eu pesquisei, mas já. Em dezembro de 82, sai essa edição. 24 páginas, uma edição única. Essas edições de DC Comics Presents eram sempre histórias fechadas por edição, elas não tinham continuidade. A edição antes dessa, acho que era com o Aquaman, e a depois foi com... Enfim, não tinha nenhuma ligação, tá? E são simplesmente aventurinhas curtas. Esse material estava totalmente inédito no Brasil até 2014, quando rolou um encontro da DC com os personagens dos Mestres do Universo, e a editora Panini trouxe um encadernado para cá, compilando essa minissérie que saiu de 13 para 14, e foi num encadernado em capa cartão, e tinha como historinha extra esse material de 1982. O He-Man, dentro da sua história no mundo dos quadrinhos, ele começou pela DC, depois ele foi para Marvel, ficou um tempinho na Marvel, depois ele foi para Image, e atualmente ele divide ali DC e Image. A Panini está lançando novos encadernados do He-Man agora, tem aí anunciado já o He-Man contra Injustice, e tem um outro He-Man que tem uma capa horrorosa, tá? Meio um multiverso do He-Man, enfim. São encadernados desse capa dura, com certeza você não vai ver o review por aqui no canal, mas também tem esses materiais para sair. Esse daqui então saiu dessa vez e nunca mais tinha sido publicado, já não tinha sido publicado antes. No Brasil a gente teve quadrinhos do He-Man nos anos 80, mas eram quadrinhos de uma outra linha editorial que eu nem entendi direito pela pesquisa que eu fiz lá no Guia dos Quadrinhos, tá? Mas a gente não teve embora a gente tenha tido um sucesso absurdo do desenho, dos bonecos, a gente não teve tantos quadrinhos assim publicados no Brasil a respeito de He-Man. Então, em 82, sai esse crossover completamente bizarro e surreal, em que o Superman pré-crise, vamos lembrar que a crise ainda não tinha rolado, a gente está falando do Superman pré-crise, ele acaba entrando num portal dimensional aí, afinal de contas, o pré-crise da DC tinha realmente infinitas possibilidades no multiverso da DC. Ele acaba entrando num portal e indo parar em Eternia. Quando ele está lá em Eternia, a gente sabe que existe um grande problema do Superman, que ele tem, além da Kryptonita como grande vilã, né, ele também tem a magia. Então ele vai para um mundo de magia e que tem o esqueleto ali com uma espada de poder e tudo mais, ele consegue fazer alguma coisa ali. Ele consegue imprimir algum perigo ao Superman no confronto contra ele, então rola uma tretinha ali, uma porrada do Superman com o esqueleto, uma porrada ali do Superman com o He-Man e tudo mais, e simplesmente a história acaba. Afinal de contas, estamos falando de um material de 24 páginas que tinha como único objetivo mostrar o Superman junto com a nova linha de bonecos da Mattel. Então não tem nada além disso. A história é ruim? Não é ruim, é divertido e é nostálgico, mas não é nada totalmente imprescindível. Acho que se você é um grande fã do Superman e desses grandes encontros inusitados, tá? A gente tem encontros totalmente lendários. Tem o contra Muhammad Ali, que é um encontro ultra absurdo de lendário. Tem o contra o Superman, contra o Spider-Man, né? O primeiro confronto das duas editoras, enfim. Se você é um cara que coleciona esse tipo de crossovers inusitados, esse aqui é um deles, tá? E eu acho inusitado demais. Por isso eu acho extremamente divertido e interessante conhecer e ter na minha coleção. Esse é o tipo de coisa que o meu faro colecionista fala, isso aí é legal. Muito mais legal do que um monte de outras porcarias que às vezes a gente compra. Eu acho que isso aqui é uma coisa tão única e que eu não preciso comprar
um super encadernado, capa dura. Não, cara, é uma edição de R$10, de R$9,90, tá? Com a capa original, é exatamente essa capa que saiu em DC Comics Presents, tá? A Panini só botou aqui o Superman e os Mestres do Universo e tal, e exatamente esse material, a diferença é que tinha aqui em cima o título original. Então, como tá um acabamento bacana e tudo mais, eu acho que com relação a isso vale. Esse Mestres do Universo tem essa diferença até de visual, tá? Porque eles ainda não tinham sido estabelecidos pela Filmation, o Esqueleto ainda tinha um visual muito diferente, o He-Man era um personagem completamente diferente. Vocês vão ver o He-Man, cara, nossa, Príncipe Adam babaca demais, cara, indo pro bar tomar cerveja, arrumando confusão, aí já era super fortão lá e tudo mais. É um negócio muito diferente, mas é muito legal. Então, pra galera da velha guarda, pra galera das safras lá dos anos 80, esse é um material divertido por causa disso, tá? Então, toda essa questão visual e de roteiro também, de como era diferente, é legal e acho que vale essa conferida, tá? A arte, cara, a arte é de ninguém mais, ninguém menos do que o Curt Swan. Esse cara é monstro, tá? Monstro dentro do universo da DC. Desenhou muito tempo pra DC. Ó, o mentor não tinha nem bigode, cara. Aqui, o Príncipe Adam era super forte, entendeu? Ele não precisava estar Superman pra ele estar entortando coisa de metal e tudo mais. Ninguém sabia direito ainda o que era. Então o Príncipe Adam fortão, tá, o Príncipe Adam ele é forte, então acabou. O boneco era parrudaço, né? Agora que ele tá magrelo. Então esse conceito todo existia já sem saber. Não existia conceito, na verdade. Então eles trabalhavam sem conceito. Paul Kupperberg, ele trabalhou com base em olhar para os bonecos, talvez, e uma leve ideia do que a Mattel mandou para ele. Então, enfim, tá? Esse também é um puta roteirista da DC, fez 5 bilhões de quadrinhos pra DC. E o Curt Swan, cara, o desenhista, ele foi o cara que desenhou muito tempo pro Superman, desenhou muita coisa da DC, e ele desenhou talvez uma das maiores histórias do Superman, que é o que aconteceu com o Homem de Aço, a famosa história de despedida do Superman pré-crise, escrita pelo Alan Moore. Tem review desse material aqui no canal. Eu acho que eu tenho ela aqui à mão. Deixa eu ver se ela tá aqui à mão. Se tiver, eu pego aqui. Não tô achando. Enfim, ela tá aqui em algum lugar, mas eu não achei. Tá? Mas o que aconteceu ao Homem de Aço é uma história completamente espetacular. É uma grande despedida do Superman pré-crise. E depois da crise nas Infinitas Terras, o Superman foi assumido pelo John Byrne, que iria fazer todo um outro trabalho fantástico e inesquecível que está saindo agora pelo Superman Saga, e o Curt Swan acabou pegando outros tipos de trabalho e deixando o Superman de lado. Mas a gente tem um grande artista, um material bem diferente, cara, que nesse sentido vale. Como é um investimento muito baixo, por essa questão nostálgica, por essa questão de colecionismo, tá? Eu acho que vale nesse ponto. Se você espera uma grande história, se você espera uma grande história do Superman, do He-Man, ou de qualquer coisa dessas, aí você passa muito longe, você não vai encontrar nada disso. Você vai encontrar uma bela arte num material bem aleatório. Mas, cara, daqui a 10 anos vai ter assim... Pô, nunca mais tu vai ver essa edição, tá? É o tipo de edição que vai simplesmente desaparecer. A galera que comprou vai guardar a sua ediçãozinha e ninguém vai se livrar disso. Porque quem comprou tá comprando com esse anseio de, porra, eu quero essa edição. E ela simplesmente vai desaparecer. Vou te dar exemplos de edições assim, totalmente aleatórias que saíram e que... X-Men do Milo Manara. Não vejo nenhuma movimentação de se relançar isso. Talvez nunca se relance mais. É uma edição, porra, legal demais e que vai ficar por isso. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Beleza? Dica foi dada. Comprou, curte o Masters of Universe. Sou fã pra cacete, tem um monte de boneco aqui. Então, eu me amarro. Você gosta também? Então, não tem como não comprar. Então, deixe seu comentário. Se você é novo no canal, sejam muito bem-vindos. Espero que você tenha curtido o programa, que é totalmente diferente, tá? Aqui é uma ideia de bate-papo e tal, sem grandes roteiros, sem grandes preparações. Então, eu espero que você tenha gostado e espero que você volte sempre. Então, ative a notificação do sininho, deixa o likezinho aí, se inscreva também no Instagram do Barbas. E se você, novo ou não no canal, quiser dar uma força pro trabalho que a gente faz aqui, não se esqueça de comprar os seus quadrinhos lá na Amazon, ou qualquer coisa que você for comprar na Amazon, usando os links do Barba que estão aqui embaixo. E aí você dá aquela super patrocinada aqui pro canal, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.